Bom dia, vamos continuar nossa leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita. Hoje entramos no capítulo 10 e ele fala de um título que até a gente já comentou antes, que é Fascinação. Há uns capítulos anteriores eu falei de uma das obsessões mais difíceis a ser lidadas, exatamente porque ela lida com a vaidade, com o convencimento. A espiritualidade inferior convenceu aquele médium, né, dessa verdade. Então é difícil tu mudar a opinião, mudar o conceito dessa situação. Então, repito, nós temos a obsessão simples, que é a influenciação, né? Muitos de nós, a maioria de nós é influenciado, então é uma obsessão simples. Temos a fascinação, que é esse convencimento das minhas ideias. Então eu não acho que eu esteja influenciada, eu acredito naquilo ali. E a outra é a possessão, que aí sim é uma obsessão mais grave, mas que o médium ele tem consciência disso e ele quer mudar, que é diferente da fascinação, ele não quer mudar. Então este capítulo traz esse tema, fascinação. Diz assim: no entanto, Maria Souza, a médium curadora, já organizara considerável movimento. Conclamara companheiros para conversa íntima com o objetivo de convencê-los sobre os seus propósitos. Os adversários, contudo, lhe apareciam em sonhos, com propostas extravagantes. Olha só, em sonho que ela recebia. Prometiam-lhe destaque, publicidade, aparecimento na mídia, garantiam-lhe verdadeiros prodígios com as suas faculdades curativas. Tendo recebido essas orientações falsas do plano espiritual inferior, mas tomadas como verídicas pela própria médium, passava agora a planejar a concretização das orientações recebidas. Esse é o problema da fascinação, esse convencimento do médium. Em pequena reunião executada na residência de um dos companheiros igualmente fanatizados, traçaram diretrizes, ouviram os mentores através da psicofonia e resolveram conversar com os responsáveis pelo centro, a fim de convencê-los a autorizar as atividades cirúrgico-mediúnicas de Maria Souza. Castro e Israel, que eram os presidentes e dirigentes do centro, comunicados mais tarde, aceitaram o convite, dedicando toda a atenção a fraternidades possíveis. No dia marcado, compareceram os responsáveis pela casa, a médium curadora e um pequeno grupo, representando as cerca de 30 pessoas partidárias das ideias da intérprete fanática. Então havia mais de 30 pessoas que estavam de acordo com essa situação, e esse grupo representava essas pessoas. Minutos antes do início da conversação, Elvira, a substituta eventual de Júlio César, apresentou-se, envolvendo de maneira intensa a mente da medianeira. Castro sugeriu fosse feita uma prece antes do início das atividades, a fim de buscar comunhão com os benfeitores da vida maior. Quando o responsável, presidente, pronunciou as primeiras palavras, envoltas em sincera emoção, eis que o mentor da instituição se apresentou, colocando-se ao lado dos representantes da casa, dando demonstração amorosa da promessa que lhes fizera sobre o concurso superior. A gente sempre tem essa questão, né? Não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Não quer dizer que eles estejam 24 horas conosco, mas pensamos nessa situação, pensamos ou pedimos ajuda nesse momento e eles automaticamente se reportam até nós. Tá? Então, o orai e vigiai é por isso. Vigiai teus pensamentos e orai. No orar, a gente está chamando eles para próximo de nós no momento que precisamos de ajuda. Então, ali respondeu a promessa de que estaria sempre com ele, quando necessitasse. O benfeitor, acompanhado de abnegados tarefeiros espirituais, onde nem veio sozinho, fizeram-se visíveis para as entidades infelizes, como que lhes demonstrando que a atuação inferior está dentro de certos limites. Outra coisa que a gente tem que entender é esses limites.
A atuação dos espíritos inferiores se dá somente na necessidade das provas, né, de cada um. Então eles só vão permitir, só vai ser permitido a atuação no momento que aquela pessoa precisar aprender algo, né, e ele passa por essa situação como aprendizado, nunca para ser prejudicado, né, sem merecimento. Então o limite está aí. Tu vai atuar enquanto for necessário aquela pessoa ou aquela situação, né, estiver em condições de aprender alguma coisa. Não vai passar disso, né? Prejudicar por prejudicar, tentar fazer alguma coisa a mais do que a situação mereça, não vai haver uma permissão, tá? Porque tudo tem um propósito. Tá tudo dentro, como dizer assim, não existe injustiça divina. Isso é uma das coisas que a gente tem que entender. Não existe uma injustiça divina. Se aconteceu e foi permitido que acontecesse, foi porque havia uma condição de melhora, né? Havia a possibilidade de aprendizado, de que a pessoa possa aprender alguma coisa com isso. Se não, seria só maldade mesmo, e Deus não permite a injustiça. Então, estava tudo dentro de certos limites. Eles mostraram isso para eles. Quando Elvira viu os espíritos superiores fitando-a gravemente e verificando uma pequena parcela de suas capacidades espirituais, representadas pela intensa luz que partia deles, pensou em desistir, mas recordou-se das ameaças de Júlio César. Instantaneamente anulou os propósitos de abordar a missão, fixando-se junto à médium, dando prosseguimento ao plano destruidor. Os responsáveis pelo centro deram então respeitosamente a oportunidade da palavra a Maria Souza, que iniciou a conversa com estas colocações. Então prestem atenção, ela não está mediunizada, não é o espírito de Elvira que está se comunicando, é Maria Souza que está falando, envolvida pelo pensamento de Elvira. Então a conversa é com Maria Souza e os dirigentes, tá? Mas o pensamento é da Elvira, ela está passando essa mensagem, a ideia toda. Estou aqui para fazer algumas solicitações. Vocês não desconhecem a minha produção mediúnica e as orientações dos meus mentores sobre a utilização de minhas faculdades. Segundo afirmam meus guias, eu tenho uma grande missão para executar nesse centro e solicito que vocês me permitam trabalhar nesta casa com a cirurgia espiritual. Já estamos nos organizando e verificamos que ficaríamos bem instalados na sala Allan Kardec. Já tinham até a sala escolhida, né? É um espaço adequado, mesmo porque, segundo informações dos meus superiores, logo estarei recebendo mensagens e receitas do próprio codificador. Até Allan Kardec iria trabalhar com ela. Olha o nível de fascinação. Já temos companheiros à disposição, inclusive financeiramente, para fazer anúncios em jornais conceituados a respeito dos grandiosos trabalhos que se vão iniciar nesse centro. Nossa instituição haverá de crescer consideravelmente sobre as orientações desses novos mentores. Pensem no público, na quantidade de pessoas beneficiadas, nas grandes campanhas promovidas por nós. Em pouco tempo, afirmam meus tutores espirituais, estaremos na televisão e aí já posso ver pesquisadores americanos, alemães, russos, etc. Desejando estudar minhas faculdades, o reconhecimento público, títulos de cidadã desta e daquela cidade. É claro que tudo isso eu, pessoalmente, reverterei para a doutrina espírita. Edificaremos hospitais, creches e orfanatos. Castro interrompeu respeitosamente a fala da médium, alucinada, acrescentando com lucidez. Minha irmã, entendemos os seus propósitos. Acreditamos esteja de fato desejosa de contribuir com a obra do bem, mas desejamos lhe oferecer um tempo maior de experimentação da mediunidade. Conhecer melhor as suas faculdades, analisarmos os fenômenos com rigor,
De forma que antes de pensarmos no grande público, que tal se reservadamente, durante um certo período, com alguns enfermos sob segura orientação doutrinária, pudéssemos catalogar as enfermidades, verificar se a ação fluídica realmente produziu efeito, dialogar serenamente com os seus guias, verificando suas orientações. Assim, continuou o presidente, você terá a oportunidade de, ao longo do tempo, se estruturar num trabalho discreto e despretensioso. Viu que o dirigente em nenhum momento negou a situação, simplesmente pediu tempo para observação, tempo para estudarem, para realmente verem se ia dar certo ou não. Então não houve uma negação. Nesta hora eu vira envolvendo a médium, fazendo-a retrucar desta maneira. Mas o que é isso? Você está com medo de que eu seja considerada mais importante que a sua pessoa? Não sabe que trago grandes compromissos a realizar? Que esta casa poderá ser projetada como nunca imaginamos antes? Israel, num desejo verdadeiro de orientar, não se conteve e interrompeu a expositora vaidosa com estas lúcidas orientações. Minha amiga, parece que você está mais interessada na notoriedade do que na própria doutrina espírita, cuja finalidade é promover a transformação moral das criaturas humanas. O objetivo precípuo do espiritismo não é curar corpos, e sim almas. Poderemos certamente aproveitar os recursos fluídicos que Deus nos concede. Certamente, né? Em benefício dos enfermos, e não lhe faltará oportunidade para isso. Terá toda a nossa atenção e dedicação, contudo, pensamos seja melhor estruturar um pouco mais a sua capacidade medianímica por meio do estudo doutrinário e do exercício paciencioso e discreto ao longo dos anos. Você desconhece os inconvenientes da fama e o quanto os adversários espirituais podem envolver aqueles que se destacam. E se não estivermos preparados para suportá-los, poderá ser a sua queda, porque não se estrutura primeiro trabalhando anônima e discretamente durante alguns anos. Não estamos lhe negando a oportunidade de serviço nesta área, mas estamos lhe alertando quanto à responsabilidade e à necessidade de averiguarmos até onde suas capacidades magnéticas podem beneficiar as pessoas. E sem contar, continuou Israel inspirado, que você poderá ser enquadrada no crime de prática ilegal da medicina ao desejar cortar corpos. Já pensou nisso? É um ponto importante isso daqui, porque muitas vezes a gente recebe perguntas do tipo assim, ó, por que não fizemos a reunião, ou alguma reunião aberta ao público para atender aquelas pessoas que sofrem com as perdas dos entes queridos, né? Mães que sofrem com a perda de filhos ou o oposto, para consolar, né? Através de cartas, de mensagens de familiares que desencarnaram, aqueles que estão sofrendo aqui. Por que não haver essas reuniões dentro do centro? Eu digo assim, não tem por que não haver. Pelo contrário, elas seriam muito importantes. Eu acredito que mais para frente elas vão acontecer. Só que tem um detalhe. Chico Xavier fazia isso, né? Recebia as pessoas e escrevia as cartas enviadas do mundo espiritual para cá. E tem outros médiuns que fazem, tem outros centros que fazem. A questão é um controle maior, não é das manifestações mediúnicas, e sim dos médiuns, as condições de um médium para fazer esse atendimento, porque ele tem que estar livre de qualquer vaidade, ele tem que estar acima, né, de situações que possam comprometer esse compromisso, vamos dizer assim, né, que ele se colocou antes de reencarnar. Porque ele veio comprometido com a mediunidade, mas se ele tiver alguma situação que o comprometa com a espiritualidade inferior, ela vai usar isso. Então, é muito mais prejudicial
para o médium fazer um atendimento desses a público, onde ele vai receber toda aquela chuva de elogios, né, de importância, ele vai crescer, e se ele não estiver preparado, esse ego que vai crescer nele termina prejudicando o trabalho dele. Então, o prejudicial aí não é o atendimento ao público, e sim o médium estar em condições de fazer isso. Então, por isso que a maioria das casas não trabalha com esse tipo de atendimento, tá? É preciso confiar muito e trabalhar com inteira abnegação desse serviço. Então, aqui, assim, né, trabalhando discretamente, poderá verificar suas potencialidades e granjear com um trabalho verdadeiro e cristão a simpatia dos bons espíritos. Lembre-se de que médiuns respeitáveis do nosso movimento e que hoje se destacam pelos trabalhos de verdadeira benemerência, laboraram em silêncio durante anos, permanecendo no anonimato até que estivessem amadurecidos para assumirem tarefas maiores. E é exatamente isso. Precisa de um amadurecimento. A fama, minha irmã, tem afastado muitas almas do caminho reto. Você desconhece os inconvenientes que a notoriedade traz. Guarda a ideia de que ser médium é sinônimo de privilégios espirituais. A mediunidade bem equilibrada exige estudo assíduo e atuação despretensiosa. O médium, em verdade, quando dispõe de tarefas maiores, igualmente deve testemunhar da mesma proporção as informações que recebe, aplicando-as primeiramente a si mesmo. Dessa maneira, antes de se lançar à busca frenética pela fama, utilizando-se de recurso sagrado, como é a mediunidade, trabalhe interiormente, a fim de que seus sentimentos sublimados a façam merecedora de uma assistência espiritual superior. Compreendo que no campo mediúnico, discrição e humildade são qualidades essenciais para o êxito da tarefa. E além disso, prosseguiu Israel de maneira calma e fraterna, não estamos interessados em projetar a nossa casa. Não desejamos que nosso centro esteja lotado de pessoas procurando simplesmente fenômenos, que é outro detalhe também. Temos a simples pretensão de fazer vibrar entre as paredes desta instituição os ensinos de Jesus e de Kardec. Então, ali como ele falou, não só o médium tem que estar preparado, mas a casa em si ela tem que estar estruturada para isso, porque vai haver muita quantidade de procura, vai haver muita quantidade de pessoas à procura dessas instituições que fazem esses atendimentos ao público, por simples curiosidade. Para nós, o mais importante é receber fraternalmente os que nos procuram, socorrê-los quando possível, oferecer conhecimento doutrinário, despertando as criaturas para a transformação moral. O resto é consequência deste processo bem realizado. Assim, nos preocupamos com os males morais das criaturas, oferecendo condições de que, com a ajuda do Espiritismo, se processe em cada um de nós uma autocura sobre as bênçãos de Jesus. Todavia, nós lhe convidamos para continuar exercitando suas capacidades espirituais ao longo dos anos e nos comprometemos em acompanhá-la, orientando-a como fazemos a todos os médios. Olha só a aceitação, né? E o pedido de calma para a médium, eles estariam do lado dela. Continue trabalhando pacientemente nas reuniões de fluidoterapia, fazendo com simplicidade de intenção o que estiver a seu alcance, beneficiando as criaturas com seus melhores sentimentos. Maria Souza, admirada, perguntou: devo entender essas palavras como uma negação aos meus pedidos? Deve considerá-las, disse Israel afetuoso, como um incentivo para um dedicado período de trabalho em benefício do próximo, a fim de que suas faculdades possam se aprimorar pelo exercício discreto e anônimo. Se aceitar a proposta de Castro, teremos grande alegria em organizar um pequeno grupo para, durante algum tempo, lhe permitir o exercício de suas capacidades curativas, a fim de verificarmos suas condições magnéticas, analisando as orientações dos espíritos que lhe assistem, ouvindo respeitosamente quais as orientações que desejam para o trabalho com a mediunidade.
O quê? Retrucou Maria Souza, espantada. Você acha que eu vou perder tempo com um grupo pequeno? Já estou pronta para o trabalho. Meus guias já me prepararam muito bem. Um espírito médico de nome Júlio César, Dr. Júlio César, já se prontificou a me conduzir por caminhos retos, bem que ele me avisou das dificuldades. Além do mais, qualquer casa espírita irá adorar contar com alguém com as minhas capacidades espirituais. Me receberiam de braços abertos. Vocês estão desperdiçando uma extraordinária oportunidade. Nesta hora, Elvira envolveu a médium com mais intensidade, enquanto os benfeitores espirituais irradiavam sobre os representantes do centro lucidez e bom senso. Maria Souza, quase fora de si, continuava argumentando. Se não posso trabalhar à minha maneira, então me retiro desta casa e levarei comigo muitas pessoas. Minha irmã, considerou Castro, não desejamos a sua ausência. A casa precisa de todos nós. Não nos tenha na conta de inimigos. É nosso dever, como responsáveis por este centro, zelar pela pureza da nossa doutrina, e o Espiritismo possui objetivos bem definidos. O que você está nos propondo é prática ilegal da medicina. Aceitar os seus propósitos é infringir as leis humanas. Procure refletir na hipótese de estar envolvida por adversários espirituais com o fim de lhe afastar deste núcleo de amor. Olha a observação que o dirigente fez. Procure refletir na hipótese de estar envolvida por adversários espirituais com o fim de lhe afastar deste núcleo de amor. Então, a primeira ideia é assim, ó, no momento que tu pensar em te afastar de um centro espírita, há uma influência negativa ali que tem que ser observada. Tá? Por que eu estou pensando em me afastar? Porque eu não posso induzir, melhorar as minhas condições ali dentro. Tá? Então, porque eu estou com um pensamento errado das questões, né? Ou estou colocando em dúvida tudo que eu sei. Então, e imprimindo nas palavras compreensão e ternura, prosseguiu. Continue conosco. Todos desejamos trabalhar e não almejamos títulos. E se você realmente tiver uma grande tarefa a desempenhar, ela naturalmente aparecerá. Era só o que faltava, interrompeu a médium. Agora mesmo, meus protetores são obsessores. Bem original, não acha? Muito bem, minha decisão está tomada. Vou me retirar desta casa hoje mesmo. E assim acontece. Espiritualmente, Elvira gargalhava desassombradamente. Os amigos espirituais, entretanto, procuravam emanar jatos de fluidos amorosos junto a Castro e Israel, ao mesmo tempo que os protegia dos adversários do bem. Levantando-se, Maria Souza sai da sala com passos firmes, sem se despedir dos respeitáveis tarefeiros encarnados, sentindo-se intimamente insultada. Os acompanhantes da médium fanática igualmente se retiraram, deixando-o sozinho. Os nobres tarefeiros, reflexivos, porém de consciência tranquila, conversavam entre si. Israel, disse Castro, é uma pena que isso tenha acontecido. Não se preocupe, meu amigo, sem dúvida fizemos o melhor. Isso me faz pensar que nossa casa esteja passando por provações. Vários companheiros de trabalho estão atravessando momentos difíceis. Entre eles está a Márcia Boaventura, nossa coordenadora do atendimento fraterno. A propósito, continuou o responsável pela área doutrinária, estava pensando em fazer uma visita para nossa irmã no desejo de levar nosso apoio. Segundo me informaram, parece que o marido a teria proibido de continuar suas tarefas. Dizem que ele se entregou a uma seita fanática. Sem dúvida, respondeu Castro. Haveremos de visitá-la em momento oportuno. E assim termina esse capítulo. Vamos aguardar os próximos.